Olá, pessoas! Aqui é a Tupá Guerra, historiadora e demonóloga. E hoje eu decidi trazer alguém para me ajudar a entender mais sobre guerra. Na verdade, uma guerra específica, não são todas as guerras da vida, porque, né? E a despeito do meu nome ser guerra, guerra não é um tópico que eu costumo trabalhar. Então, eu tô muito feliz de receber hoje aqui o professor Bruno Leal. Muito obrigada por aceitar meu convite. Ele foi meu colega lá na UNB. Ele continua na UNB, eu não. Mas, quem sabe eu volto um dia, quem sabe. Mas, muito obrigada por aceitar. E se você pudesse se apresentar rapidinho para os meus ouvintes e veentes, enfim. Imagina, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com você, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver escutando, assistindo a gente. E vamos falar um pouco desses demônios aí do passado, né? Um outro tipo de, né, de demonologia. E, bom, meu nome é Bruno Leal, como você disse, eu sou professor de História Contemporânea da Universidade de Brasília, sou professor também do programa de pós-graduação em História da UNB e sou fundador de um portal de divulgação científica e história pública chamado Café História, que tem um pouquinho de tempo. É só um pouquinho, né? Um pouquinho só, 17 anos quase. Ele foi fundado em 2008 e a gente publica artigos, entrevistas, bibliografias comentadas. Então, assim, a gente fala de história para o grande público, para pessoas que não têm formação em história. Então, isso para mim tem sido uma grande diversão nesses últimos anos aí e também um grande laboratório para a gente que faz história entender como alcançar essa outra audiência, que por acaso, essa outra audiência, ela é a maior audiência que a gente tem. Né? Porque a audiência do mundo acadêmico, eu não sei se as pessoas imaginam, mas não é tanta gente assim que tá no mundo acadêmico. Gente, Às vezes parece, mas não é não. Tem ali um grupo de iniciados e para por ali. Isso. Então, o Café História tem sido esse grande laboratório, né? De testar conceitos, teorias, de aprender muito o trabalho de edição. Sim. Então, para quem não conhecer, fica aí a dica, é caféhistoria.com.br. E é interessante que quando eu entrei na UNB, tava você, tinha o Daniel, que também grava podcast e faz vídeo de YouTube e tal. Inclusive, os alunos tinham me falado, o professor youtuber? Eu falei, tá. E eu. Então, acho que era quase que uma das maiores concentrações de historiadores, divulgadores do Brasil. E na sociologia tinha a Sabrina. Verdade, a Sabrina estava também lá. Então... A UNB estava bombando na divulgação naquele dava pra fazer momento. um clube ali de... Dava. A gente claramente não fez, porque, né? Eu tendo a brincar aqui, eu falo que quando a gente coloca dois historiadores juntos, em geral, a gente vai ter pelo menos 3 opiniões na maior parte dos assuntos, né? É verdade. E como eu sei que uma parte do público, a gente tem uma parte do público que é historiador, mas tem uma parte do público que não é. E a sua experiência com o Café História é muito legal, porque é justamente isso, né? É entender como que a gente vai se comunicar de um jeito, porque texto acadêmico não é legal pra quem não é acadêmico. Não, às vezes nem pro próprio acadêmico. É isso que eu ia falar, às vezes nem pra gente é legal. E escrever, eu bato muito nessa tecla, né? Que produzir conteúdo acessível é totalmente possível. Você pode trazer conteúdo complexo numa linguagem que seja mais interessante para as pessoas que não são do mundo acadêmico, mas é uma habilidade específica também, né? Não é só você começar. E você tem uma formação em jornalismo que ajuda muito, né? Exatamente. E é muito difícil você escrever para não especialistas, mas mais do que isso, escrever pouco é muito difícil. O Drummond, ele falava que escrever é cortar palavras. E eu acho que é muito por aí. Então, às vezes, você escrever uma tese de 300, 400 páginas, ela pode ser uma coisa até mais simples do que você escrever um texto de 3, 4 páginas, né? Sem que ele seja superficial, sem que ele caia por um lado da curiosidade, do pitoresco, né? Então, eu acho que o grande desafio da divulgação científica é justamente essa. É você produzir textos bons, consistentes, sem cair na trivialidade. Sim, sem ser só a coisa do... E eu sei que é divertido, a gente não tá falando contra a ideia de curiosidades e as coisas. Tem o seu valor, tem a importância. E é gostoso, a gente gosta de saber essas coisas também, né? Eu brinco que historiador é basicamente um fofoqueiro com método, né? Ok. É o que a gente faz, assim. Às vezes, outros colegas ficam tristes, bravos comigo, mas assim, eu... E é uma estratégia de comunicação. Com certeza. Agora eu não me lembro, mas tem um colunista no jornal o Globo, eu acho que é 2 cafezinhos e a conta, alguma coisa assim, né? Eu não sei se existe ainda, mas existia pelo menos até pouco tempo. E ele sempre começava as entrevistas dessa coluna perguntando pro convidado o seguinte: me conta alguma coisa que eu não sei. E sempre via alguma coisa legal, sabe? Uma curiosidade que ajudava as pessoas a
permanecerem no texto, né? Irem até o final. Então, assim, tem o seu valor. Sim. Mas a ideia de uma história problema, uma história que vai além da curiosidade, eu acho que é o nosso compromisso, inclusive com a divulgação científica. Sim, sim. Né? Eu brinco, o meu objetivo secreto aqui, embora eu traga, né, tipo, eu trago temas e daí a gente fala, sei lá, de Habsburgos e de coisas divertidas em geral. Eu ia falar de guerra e velórios, mas não é que é divertido, mas é. Que divertido! Mas o meu objetivo é que as pessoas também vão aos poucos pegando o que é fazer história, como que história funciona. E essa ideia da história problema é uma ideia muito da gente entender que não é só... A gente, quando estuda história, a gente não está só tentando descobrir o que era esquisito e curioso do passado. A gente está tentando, muitas vezes, também questionar o nosso momento e questionar o passado. Então, a gente chama história problema, é um termo, né, que a gente usa na academia, mas é a ideia de que seja além da só curiosidade, né? Sim, exatamente. E nós, mesmo durante as nossas pesquisas acadêmicas, eu não sei você, talvez você compartilhe isso comigo, mas a gente acaba, assim, a gente começa a pesquisar uma coisa, aí a gente abre uma porta, abre outra, e quando vê, você deixou um monte de portas abertas, o que eu acho muito positivo. Sim, sim. Antes da gente começar a gravação, eu estava comentando com você sobre os túmulos de 11 soldados britânicos que lutaram na Primeira Guerra Mundial e que foram enterrados no Brasil. 9 no Rio de Janeiro, no cemitério dos ingleses, na Gamboa, um em Santos e outro em Pernambuco. E aí, eu estava fazendo uma pesquisa sobre a Primeira Guerra Mundial, que não tinha a ver com lápides, nem com cemitérios, mas eu descobri essa informação e, caramba, eu preciso descobrir por que esses antigos combatentes foram enterrados no Brasil e não voltaram, né, para os seus países de origem. Então, isso é estratégico, é fundamental para o livro que eu estou escrevendo? Não, exatamente. Mas isso dá um certo sabor, uma certa coloração que é interessante, que é cativante, que ajuda a manter o nosso ouvinte, o nosso espectador, o nosso leitor dentro da nossa obra. Sim, né? É uma sim. forma de conexão com essas pessoas. Você tá falando dessas portas que a gente vai abrindo, eu falo às vezes que o trabalho, eu brinco, né, que você sabe que é um livro de história quando ele termina com perguntas e não com conclusões. Porque eu digo que o historiador, o nosso trabalho é quase mais do que... Quanto mais você conhece um assunto, mais você sabe perguntar sobre aquele assunto. E mais você acha esses pontos, assim, né? Porque, vou puxar Mark Bloch, né? Que... Pode eu brinco, puxar. eu até falo, eu chamo de Mark Bloquinho, e eu tô com ele na minha camiseta hoje, inclusive. Que foi combatente na Foi Primeira Guerra combatente Mundial. na Primeira Guerra Mundial, por isso que eu escolhi essa blusa. E ele é um dos caras, para os ouvintes que jamais ouviram falar em Mark Bloch, ele é um historiador muito, muito famoso dentro da história. Eu digo que ele é famoso por duas coisas, especialmente, porque ele era um bom historiador e ele fundou os Análises, que é uma revista e foi muito importante, e porque ele morreu lutando contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial, e isso fez com que ninguém questionasse ele por um bom tempo, né? Era tipo, não, ninguém pode falar do Mark Bloch, porque, né, afinal, ele lutou na resistência na Segunda Guerra Mundial, então lutou nas duas guerras. Mas ele traz muito essa questão, né, a história como que não existe uma ciência do tempo presente. A gente não tem uma ciência... Aí a pessoa, não, mas tem ciência de agora? Mas me diz aí a ciência que fala de tudo de hoje. E a história é a mesma coisa. Em qualquer momento da história, tudo tinha muito mais linhas e coisas do que a gente consegue jamais estudar ou aprender, né? Daí Não, perguntas estão certeza. sempre lá. Não, eu estudo há anos a Primeira Guerra Mundial, mas assim, foram 28 países participando da Primeira Guerra Mundial. Então, se você me perguntar coisas sobre como foi a frente doméstica na Bulgária durante a guerra, eu vou saber falar muito pouco sobre isso, porque por mais que você estude a vida inteira a Primeira Guerra Mundial, jamais você vai dominar Todas as coisas. todas as participações, os países beligerantes, né? Mas eu acho que isso é muito bom, porque a gente tem material para a vida inteira. Sim. A gente estuda, e quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que falta muita coisa ainda e que jamais a gente vai alcançar. É muito bom e muito horrível, porque eu acho que dá uma certa angústia também, que tem umas horas que você olha e fala, eu nunca vou saber dessa informação aqui. Mas isso garante o nosso emprego. Sim. E seria legal que tivessem mais pessoas. Inclusive, eu brincava em sala de aula e falava, gente, você sabe por que a gente sabe
tanto sobre a França e por que a gente fala tanto da França na Idade Média? Porque o governo francês investiu uma grana para historiadores na França pesquisarem a Idade Média. Não é porque a França é mais legal. Porque às vezes dá essa impressão, power, né? meu amigo. Exatamente. Às vezes dá a impressão, assim, quando você tá estudando, parece que, só aconteceu coisa nesse lugar, né? Tá estudando a Primeira Guerra? Eu acho que eu nunca estudei sobre a frente da Bulgária na Primeira Guerra Mundial. E daí dá a impressão que na Bulgária não aconteceu nada de importante. Mas se a gente for lá, com certeza tem um monte de histórias fantásticas. Eu vou aprender sobre isso e a gente faz um programa só sobre a Bulgária. Muito bom. Inclusive, eu estive na Bulgária esse ano. Eu fui pra Sófia esse ano. Eu sei um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial na Bulgária. E um pouco sobre o período romano na Bulgária. Eu visitei algumas necrópolis. Porque eu gosto. Quem sou eu pra julgar? Eu falo que historiadores gostam muito de cemitério, mas eu acho que talvez eu goste um pouquinho mais do que a média. Eu tenho pra falar hoje sobre cemitério. Isso, Tenho uma experiência recente. Tem uma experiência recente em cemitérios? Você vai gostar. Massa. Então, assim, eu acho como pensar a história e pensar todos esses caminhos, assim, acaba sendo muito fascinante. Eu brinco que eu nunca me arrependi da escolha de fazer história. E é uma plena verdade, assim. Pode não ser o caminho mais fácil e o caminho que dá mais... Não dá mais dinheiro. Claramente não é o caminho que dá mais dinheiro. Mas é uma parada que me deixa muito feliz. E, em geral, muitas vezes, quando eu tô conversando com historiadores de outras áreas, e eu falo, caraca, todas as áreas têm coisas muito fantásticas para estudar. E eu brinco que eu não tenho tanto apreço pelas guerras. Mas não é que eu não tenho apreço, é porque eu me interesso mais por outras questões. E também porque eu aprendi as guerras muito naquele viés de... Primeira Guerra Mundial. Quais eram as questões políticas e econômicas da Primeira Guerra Mundial? E eu sei que você tem uma opinião sobre esse viés de estudar a Primeira Guerra, né? Eu acho que assim, e aí já entrando de cabeça, né, na Primeira Guerra Mundial, durante muito tempo, a Segunda Guerra Mundial, talvez por ser considerada uma guerra justa, afinal de contas, soviéticos, americanos se uniram contra o nazismo. Contra um malvado, né? Contra o mal. E era um mal mesmo. Sim, não estamos debatendo que não era um mal, mas era um mal que... muito fácil de falar, assim, esse é claramente malvado. Tipo Exatamente, isso, né? Era muito claro. Ich werde sie nackt an ihren Füßen am Eiffelturm aufhängen. Então, a Segunda Guerra Mundial, com todas as suas narrativas, subnarrativas, ela se tornou uma coisa gigantesca. Na historiografia, na cultura de massa, a produção cinematográfica. A gente tem uma produção muito ampla da Primeira Guerra Mundial. E isso começa a tomar grandes proporções ali a partir dos anos 60, dos anos 70. Isso vai eclipsar a história da Primeira Guerra Mundial. Sim. Né? Então, fala-se muito mais da Segunda Guerra Mundial do que da Primeira Guerra Mundial. Nos anos 80, a gente começa a reverter esse quadro, porque nos anos 80 a gente tem uma geração de ex-combatentes que são os últimos que estão morrendo, né? Então são pessoas com seus 90, supercentenários de 100, 110 anos que morrem, e a partir daquele momento você não tem mais antigos combatentes, enfermeiros, diplomatas. É uma geração que deixa de existir. É mais ou menos o que a gente está nesse momento com a Segunda Guerra, né? Exatamente. E aí a bola passa pra gente, para nós historiadores, memorialistas, que vão contar essas histórias, que são histórias de segunda mão. Então começa a haver uma grande preocupação por parte dos historiadores em revelar novas histórias, em abrir novas abordagens metodológicas, perspectivas teóricas sobre esses combatentes, sobre os eventos, né, que giram em torno da Primeira Guerra Mundial. Então, durante muito tempo, a Segunda Guerra Mundial ela vai eclipsar a primeira. E tem um outro movimento que eu acho ainda mais interessante, e esse ele vem se desenhando desde os anos 60, né? Porque ele vai acompanhar transformações da historiografia. Durante muito tempo, a historiografia da Primeira Guerra Mundial, ela privilegiava os aspectos políticos, os aspectos mais factuais da batalha, então uma história militar. Depois se falou muito sobre as crises diplomáticas, sobre a questão do imperialismo, né? Todas as circunstâncias econômicas
pré-Primeira Guerra Mundial, do durante e do depois. E o que a gente vê a partir dos anos 60 é que os historiadores vão praticar uma história mais social e mais cultural da Primeira Guerra Mundial. Então, falar da frente doméstica, falar de aspectos relacionados à memória, a maneira como nós lembramos da Primeira Guerra Mundial. E, principalmente, essa é uma história centrada nas pessoas, tanto nos combatentes quanto nos não combatentes, daquelas pessoas que permaneceram dentro dos seus países, mas que de alguma forma, direta ou indiretamente, também contribuíam para o esforço de guerra. E aí a gente está falando assim de mulheres, de operários, de crianças, a gente está falando da vida cotidiana nas trincheiras, o que os soldados liam, como que eles escreviam cartas. A gente passa a olhar para uma história que é uma história também sobre raça, sobre gênero. Então, poxa, a Primeira Guerra Mundial, ela envolveu 4 milhões de combatentes não brancos, principalmente vindos da Índia. A província de Punjab, né, na Índia, milhões de pessoas saíram de lá para participar da guerra. Né? Muitos foram lutar na França. Então você pode imaginar o que é o choque cultural dessas pessoas que jamais tinham saído das suas pequenas vilas, das suas aldeias. Num lugar que não tinha internet, não tinha nada do que a gente tem, não né? tinha posto de correio. Então essas pessoas saíram pela primeira vez das suas redondezas e foram para a Europa. Na neve, né? 5% da província de Punjab era alfabetizada. Então, assim, a gente tem uma outra Primeira Guerra que ainda precisa ser descoberta, discutida, examinada pelos historiadores, né? Sim. E pelas pessoas, porque imagino que muita gente tenha vontade de conhecer essas outras dimensões e facetas da Primeira Guerra Mundial. Eu acho que uma coisa que você traz aí que eu gosto muito de pensar e falar, assim, é sobre como, às vezes, a história que a gente aprende na escola. Eu não pensava em ser historiadora quando eu estudava, né? Eu decidi no 3º ano, mas história não era minha matéria favorita na escola. Física era minha matéria favorita na escola. Eu fazia... Que coragem. Eu adorava, eu fazia aula extra de física e de matemática e fazia... Eu quase fiz mecatrônica na faculdade. Eu gostava de química. Você gostava de química? Eu gostava de química também. E era razoavelmente... Eu fazia... É que hoje tem muita, hoje tem até a de história, aquela Olimpíada. Quando eu estava na escola, não tinha. Tinha só de física e química e matemática. Eu fazia as Olimpíadas. História não me provocava na escola. Eu achava tudo muito fácil e muito factual. Porque isso não é uma culpa dos professores da escola. Isso é um processo que a gente pode falar outro dia. A gente achando tangente. Não, olha essa tangente aqui, olha essa tangente aqui. Eu acho que a história sempre parece muito descarnada quando a gente estuda, tipo, a guerra, né? Porque... é sempre a impressão que dá quando a gente estuda a Primeira Guerra é que, tipo, não, aconteceu porque economicamente tal coisa estava assim e tal coisa estava assim. E parece que o único caminho possível era a guerra naquele momento, que as ações das pessoas e que as pessoas não importam tanto, porque é só um grande... As pessoas são só figurantes no grande ritmo da história. E daí, quando você traz essa coisa de pensar as pessoas e pensar... Exatamente, pensar... E quem não estava na batalha, né? Porque a gente foca muito nos combatentes, mas isso tem impactos também para quem não tá lá. Isso tem outros impactos, das crianças, das mulheres, das coisas. E mesmo esse pessoal... Eu morei na Inglaterra, eu fiz meu doutorado entre 2013 e 2017. Eu vim pra cá em 2018, na verdade. Então, eu peguei justamente 2014, que tiveram muitas celebrações e muitos eventos de memória. Eu lembro de visitar a National Portrait Gallery, que é a galeria de quadros de pessoas. E lá tinha uma exposição específica da Primeira Guerra. E estavam falando de um soldado do Punjab que segurou um lugar sozinho por, tipo, acho que 20 e tantas horas. Ficando acordado 20 e tantas horas, com uma arma. E ele segurou lá, e um soldado do Punjab. Então, a Inglaterra estava começando a trazer isso em 2014. Mas eu nunca tinha visto sobre isso. Né? A Primeira Guerra era sempre esse... É muito difícil. A gente tem no Imperial Museum de Londres fotografias belíssimas da participação dos cipais, né? Que eram esses soldados indianos na Primeira Guerra Mundial. Como eu disse, assim, a maioria deles era analfabeto. Então, para receber pagamento, eles não tinham como assinar o próprio nome. Então, há fotos em que eles botam a digital.
né? Eles molham um dedo na tinta e martelam lá na folha. Tem uma outra foto belíssima que está no site do Imperial Museum, que mostra um cipai analfabeto ditando a carta que ele vai enviar para sua aldeia. E isso nos traz tantas e tantas questões, né, que a gente chega à conclusão que a gente precisa reavaliar a maneira como nós pensamos as nossas metodologias e fontes, né? Por quê? Essa leitura, essa escrita, essa prática de escrita, essa prática de leitura de um cipai analfabeto é completamente diferente de uma carta que um francês ou um alemão durante a guerra escrevia para sua esposa, para seu colega de trabalho, para o amigo da rua. Porque, em geral, eram cartas íntimas, cartas privadas e que eram lidas também dessa forma. Agora, o cipai não. Ele está ditando a carta para um escrivão. Essa carta vai para uma aldeia que majoritariamente é analfabeta, e essa carta, em geral, era lida pelo professor da vila. Então as pessoas se reuniam para todo mundo. Então era uma prática oral, antes de tudo. Então a gente precisa entender quais são as diferenças dessas práticas de leitura e escrita, né? Como que eles representavam esses eventos na França, né? Como que eles significavam aquilo que era tudo muito estranho para eles. Eu acho que é difícil pra gente imaginar como que é essa mudança total de você sair de uma vila pequena na Índia, no Punjab, e de repente cair na França numa trincheira. E eu imagino que quem tá vendo a gente já ouviu várias histórias de quão horríveis eram as trincheiras e como... Mas era mesmo. Toda vez que eu vejo mais histórias, é sempre mais horrível. Toda vez que eu aprendo mais sobre as trincheiras, é sempre pior. É impressionante, assim. É muito comum na Europa ter museus da Primeira Guerra, que é uma coisa que a gente não tem aqui, porque pra gente foi diferente, né? Mas... e foi uma das coisas que eu achei curioso quando eu cheguei lá. O tanto de memoriais de guerra, né? E o tanto de placas e cartazes. A universidade que eu estudava tinha uma lista no hall principal lá, no coisa principal, uma lista de pessoas da universidade que tinham falecido na Primeira Guerra. A universidade que eu estudei, que era em Birmingham, tinha sido um hospital durante a Primeira Guerra. O Tolkien ficou lá, porque o Tolkien também lutou na Primeira Guerra. E o Tolkien e o Hitler lutaram na mesma batalha. Eu sei disso. Dados fundamentais para a vida da gente. Mas essa questão da memória eu fico imaginando como que fica lá na Índia, né? Porque é o tipo de coisa que a gente não faz ideia, né? Tem um grande monumento na Índia, né? Em memória da Primeira Guerra Mundial, mas é um monumento que para as pessoas elas não percebem tanto, porque faz parte já da paisagem. Sim. E que é um monumento, assim, tipicamente ocidental. Que daí faz zero sentido, provavelmente, para as pessoas de lá. Não diz respeito, né, à realidade daquelas pessoas, ao passado delas. E pode até estar parecendo estranho para o nosso ouvinte. Caramba, não sabia que tinha indianos lutando na Primeira Guerra Mundial. Porque isso tem a ver com a nossa memória da guerra reformada, como os filmes representam esse evento, né? Então, só para dar uma lembrada para as pessoas, né, a Primeira Guerra Mundial ela começa no final de julho de 1914, depois do assassinato de Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do trono austro-húngaro. E só um detalhe, né? Eu não sei se vai ser antes ou depois, mas eu gravei um episódio disso, sobre os Habsburgo e a gente fala sobre o Francisco Ferdinando e sobre o enterro dele, sobre a esposa dele e sobre por que os Habsburgo arrancavam o coração dos mortos. Dos próprios não mortos. Percam. Dos próprios mortos, não assim de outros, mas enfim. Ele a gente aprende muito, né? O Francisco Ferdinando a gente ouviu falar, assim. E foi um acontecimento realmente importante. Eu não acho que tenha sido apenas uma faísca, sabe? A gente costuma diminuir muito o assassinato de Francisco Ferdinando e é um elemento muito importante na Primeira Guerra Mundial. Talvez ela não acontecesse, pelo menos naquele momento, se não houvesse a execução dele ali, né? Mas então a guerra começa de um lado com a Itália, né? Embora ela não tenha, né, participado da guerra inicialmente, mas Itália, que era a chamada Tríplice Aliança, né? A gente tinha a Itália, o Império Austro-Húngaro e o Império Alemão. E do outro lado a gente tinha o Império Russo, o Império Britânico e a República Francesa, né? E aí depois a Itália muda de lado, o Império Otomano entra do lado... Nunca a Itália fez isso, de mudar de lado durante a Primeira ou a Segunda Guerra. As decisões da Itália em guerra são discutíveis, né? Para ser educado. Mas quando esses grandes impérios, esses países entram em guerra na Europa, eles arrastam consigo
as suas colônias, os seus domínios. Então é aí que entram esses combatentes e esses trabalhadores também não brancos que vinham dos domínios, das possessões, né? Então é por isso que a Austrália está num conflito, a Nova Zelândia, o Senegal, né? E aí por diante. Então você tinha combatentes mesmo, soldados não brancos que participaram da Primeira Guerra Mundial e trabalhadores também, né? É porque a guerra não acontece só com soldados, de né? forma Não é. alguma. Nos soldados, eles não ficam magicamente lá lutando e a comida e as coisas aparecem para eles, né? E é uma coisa muito cruel, né? Quando você vai discutir a questão dos trabalhadores não brancos na Primeira Guerra Mundial, porque eles eram chamados de carregadores. Porque, literalmente, eles carregavam peças de artilharia, mochila dos soldados e diversos outros tipos de equipamento, assim como os animais, né? Então, isso demonstra também como a guerra tem uma faceta racial, discriminatória, absurda, que bebe diretamente daquela lógica, daquela perspectiva colonialista, né, do qual a gente não pode esquecer de forma alguma quando fala da Primeira Guerra Mundial. Então tudo isso está presente, né, nesses campos de batalha. E é isso, muitos deles atravessaram oceanos e foram até a Europa, né? E muitos deles ficaram na Europa, né? Ficaram, morreram, né? Os restos mortais estão lá até hoje, né? Só voltando à questão da memória, né, que você tinha falado, eu tive na França recentemente. E daí você foi visitar cemitério? Fui visitar cemitério. Tá vendo? Eu falei, não sou só eu. Não. Tem um nicho aí de turismo. Eu diria que não são só historiadores que visitam os cemitérios, mas entre historiadores é uma prática particularmente comum. Mas eu fui, na verdade, para Luxemburgo para apresentar um trabalho, numa conferência e tal. Mas aí eu fui com mais 3 amigos e nós alugamos um carro. A gente entrou por Paris, né, no aeroporto, alugamos um carro e fomos de carro para Luxemburgo. E aí, para mim, foi ótimo, porque para chegar em Luxemburgo, eu passo pelo norte da França, que é a região que, durante a Primeira Guerra Mundial, foi parcialmente ocupada pelos alemães, e onde ocorreram muitas das batalhas, né? Verdun, Somme, né? Foi tudo nessa região, né, de fronteiras, né? Então, você vai passando na estrada e você vê vários lugares de memória, principalmente cemitérios. É muito impressionante, assim. Há muitos cemitérios, há muitas trincheiras ainda, campos de batalha, há zonas interditadas ainda. Eu sei que tem muitas zonas. Eu tive a oportunidade, também por causa de conferência, é o nosso parque de diversões, né? Assim, eu fui para uma conferência de estudos bíblicos, mas na Bélgica. E daí a gente aproveitou e tinha um moço, um historiador também. Ele estudava estudos bíblicos, mas ele era da região ali dos Flanders. E a gente fez um passeio de ônibus pelos Flanders e a gente visitou os cemitérios. E daí ele comentou muito dessa parte do coisa interditado, porque ele falou, uma das coisas que as pessoas esquecem é que a quantidade de químicos que se usou na Primeira Guerra Mundial... Minas e tal, envenenou o solo. Sim. Aí ele falou, eu sou de uma família camponesa dessa região. E daí a gente não tinha... De repente, a maior parte das pessoas não tinha mais onde plantar. Mesmo quando a guerra acabou e ficou aquela terra arrasada. Existe um impacto ambiental. Sim. Que há várias pesquisas hoje interdisciplinares que falam sobre a terra remexida. Eu já vi artigos que especulam, né, uma possível consequência viral, né, de vírus que estavam adormecidos e com a guerra, enfim, ficaram aí rondando pelo mundo. Evitem guerra, crianças. Então, falar uma coisa pro senhor, eu tô fora e que se for do mundo. Mas essa questão do cemitério, para mim, foi muito chocante, assim, porque em todos os lugares dessa paisagem você vê cemitérios pequenos, médios, grandes, né? Eu fui no complexo de Verdun, né, que foi uma das principais batalhas da Primeira Guerra Mundial em 1916, né? Foi uma grande ofensiva dos alemães, né, como eles diziam, para fazer os franceses sangrarem, né, até o fim. E foi uma batalha com muitas perdas. A gente está falando de milhões de pessoas mortas ali. As batalhas da Primeira Guerra Mundial, acho que elas são particularmente sangrentas no número de gente, né, que morre na batalha. Exatamente. Né? Então, essa é uma região que é um cemitério literalmente a céu aberto, sabe? E eu encontrei muitas lápides de soldados muçulmanos, de soldados judeus, cristãos, né? Ao ossuário de Verdun, que é uma coisa impressionante, que você vê através de janelas a quantidade de ossos depositados, né? Milhares de ossos, né? Então, é uma
dimensão material e humana no seu sentido mais intrínseco, sabe? Então é muito impressionante como isso está presente na paisagem do norte francês. E para os franceses, foi a Grande Guerra. Foi, né? E eles fazem uma construção disso, né? Você não vê muitos memoriais, muitos museus sobre Segunda Guerra Mundial na França. Quando você vê algum museu, tem mais, tem eu muito acho. mais. A Inglaterra curte. Porque, como nós sabemos, na Segunda Guerra Mundial, os franceses caem, e caem feio já no início do conflito. Em questão de 4, 5 semanas, a França perde a guerra para os alemães. E fazem um acordo. Inclusive, quem quiser irritar franceses, é um bom jeito de irritar franceses, é você lembrar que eles perderam a guerra muito rápido. E aí eles vão cair no início da guerra, muito rapidamente. O Marc Bloch, que a gente falou no início da nossa conversa, ele chama de uma guerra estranha, né? A derrota estranha. E faz todo sentido, porque quando você estuda a Primeira Guerra Mundial, a França foi uma das principais potências beligerantes. Então ela colocou milhões de soldados em campo, teve uma grande frente doméstica, uma grande economia de guerra, lideranças, generais, há muitas histórias de heroísmo no exército francês. E aguentou as pontas ali durante 4 anos, né? Foi uma das grandes vencedoras da Primeira Guerra Mundial. Mas quando você vai para a Segunda, a pergunta é: meu Deus, o que aconteceu? Gente, vocês esqueceram como para fazia, cair tão né? rapidamente. E o que pesa muito para a história francesa é menos a derrota, até, mas sim a continuidade de um governo oficial colaboracionista, né? A França ela ficou dividida na Segunda Guerra Mundial entre uma França ocupada pelos nazistas e uma França semi-independente, com muitas aspas, né? Que era a França de Vichy, né? Do Marechal Pétain, que foi um nome muito importante da Primeira Guerra Mundial, e que era a França colaboracionista. Então, para a memória francesa, a Primeira Guerra Mundial foi a Grande Guerra. Foi a guerra da qual nós podemos nos orgulhar, né? Então, quando eles falam da Segunda Guerra Mundial, eles falam principalmente a partir da ótica da resistência. É isso que eu ia falar. A resistência da Segunda Guerra é a memória principal, né? É a França com a bandeira de Lorena, que participou dos combates. Mas não dá pra gente esquecer que uma parcela considerável da França era colaboracionista. Tava ali junto, né? Exatamente. Então é uma memória muito dolorosa pros franceses, né? Porque não foi um governo, né, despido de legitimidade, né? Eu acho que isso, puxando pra Segunda Guerra Mundial um pouco, mas acho que isso, primeiro essa ideia de que esses conflitos e esses governos e essa forma é muito mais complexo do que... A gente falou, a Segunda Guerra Mundial são malvados, mas ao mesmo tempo é mais complexo do que só ser malvado, né? Claro. E essa memória fica muito difícil, porque você tem... Tanto é que a gente teve recentemente muitas brigas na Polônia por causa disso, de tipo, nós não fomos... A maior parte dos poloneses não era a favor da Segunda Guerra. Da pessoa, não, na real vocês apoiaram. E a França tem a mesma questão, né? Vocês têm um governo colaboracionista, tem vários países ali que vão ter que lidar com uma memória muito... É uma memória difícil, né? Eu brinco um pouco que se você está estudando história e você só acha coisas muito legais, você provavelmente não está estudando história, porque as memórias são complicadas, as histórias são complicadas, né? E mesmo se você tem, porque é muito mais legal achar, o meu país foi todo contra os nazistas e foi tão legal, mas na verdade não foi. Na verdade foi mais bagunçado do que isso, né? Sim. E a Primeira Guerra Mundial também, com certeza, assim. Mas é uma memória um pouco mais... A construção da memória é um pouco mais fácil, né, nesse sentido. Hoje no campo da antropologia e da memória, fala-se muito de lugares de memórias difíceis. Já ouviu falar nisso? Né? Que é bem interessante de você pensar como você pode falar dessas memórias dolorosas, de derrota, de perda, de trauma, né? E o porquê isso é importante. Então, não é mas só esconder, né? Exatamente. Mas assim, pelo menos do ponto de vista da historiografia, os historiadores franceses falam bastante sobre o assunto. Eles né? Não tô acusando os franceses de... Não tô falando... Amigos franceses. Calma, franceses. E voltando para os cemitérios da Primeira Guerra, quando eu visitei os cemitérios nos Flanders, eu fui para um cemitério... Eu visitei um cemitério inglês, eu visitei um cemitério canadense e eu visitei um cemitério alemão. E foi muito interessante ver as diferenças, para quem tá vendo a gente, quando tá ouvindo, a ideia de construir memória, parece que a memória é um negócio muito natural, que ela só acontece, mas a memória ela é construída também. E é um processo
Quando eu falo construído, também não é para as pessoas acharem que tem tipo um grupinho de pessoas que se reúnem numa sala e falam: como vamos pensar essa memória? Calma, também não é assim. Mas existem várias correntes e vários grupos sociais, entre eles historiadores também, que vão participar dessa construção da memória. Então, a forma que a gente lembra de alguma coisa como sociedade tem a ver com essas construções. São projetos, né? São projetos. E projetos em disputa. Né? Eles não são projetos que só... que todo mundo concorda. Se a gente trouxer para uma questão agora do Brasil, se a gente falar de ditadura militar, tem projetos em disputa. Você pode falar, não, mas é claro que tá, mas não é tão claro assim. Quem que conta mesmo, né? Isso, você tem essa disputa. E quando se constroem monumentos, é um projeto sendo fisicamente colocado naquele espaço, né? E os cemitérios eu achei muito interessante lá, porque era isso. Você tem um cemitério, então... O cemitério inglês, ele ocupa um espaço muito maior. E as lápides são todas brancas, né? Aquela coisa bem clássica, assim. Então, é um campo enorme com lápides brancas a perder de vista. Algumas delas com pessoas identificadas, nem todas, né? Porque não... Enfim. E daí, depois você tem um monumento para os canadenses. E daí, a gente chega no cemitério alemão. E o cemitério alemão é bem pequeno, espacialmente, assim. E ele é todo escuro. E as lápides são todas escuras. Elas não são lápides para fora da terra. Elas são lápides só no chão, assim. E diferente do outro, em que cada lápide tem mais ou menos uma pessoa... Mais ou menos... Mas é verdade, gente. É porque às vezes era mais ou menos mesmo, assim. Nesse outro cemitério, eu acho que eram 35 mil pessoas num espaço que era muito pequeno. Sim. Porque cada uma das lápides, às vezes, tinha 100, 200... Às vezes, chegava a ter 200 corpos num coisinha. E era num cantinho. Então, é muito interessante a memória do como que você marca cada um desses espaços, né? Nesse cemitério alemão, pra mim, foi uma das coisas mais impressionantes. É porque tem uma estátua. Uma das estátuas de cemitério mais incríveis que eu já vi. Que foi feita por uma artista alemã que perdeu o único filho dela no começo da Primeira Guerra. Olha. E daí são duas estátuas de dois pais chorando. Então E é interessante que elas não estão juntas. E tem um pouco a ver com essa família que deixou de conseguir existir junta depois disso, né? Ela e o marido não conseguiram mais tanto. E acho que ela tá pra baixo, eles não têm rosto. É uma estátua muito bonita, assim. Mas muito, muito dolorida. Eu achei super interessante a configuração do... Bonita a história, né? A história é muito bonita, muito triste, né? Muito bonita. E a ideia, mas é falar, o cemitério alemão não é tão visitado. Porque, teoricamente, eles são os malvados. Mas ainda assim, não é só isso, né? A questão humana vai muito além de... E as memórias se confundem muito. Eu cansei já de corrigir provas sobre a Primeira Guerra Mundial e os alunos se referirem aos alemães como eixo. Ah, sim. Né? Então há essa mescla de memórias. E ouvindo você falar sobre o cemitério, aí não tem tanto a ver com a primeira, quer dizer, até tem, mas indiretamente. Há alguns anos eu fui a Auschwitz, né? Um dos principais campos de extermínio da Alemanha nazista. Auschwitz fica na Polônia, hoje é um grande museu, né? Mas em boa parte conservado. E tinha um lugar de Auschwitz onde os pertences dos judeus eram abandonados, né? Uma vez que eles chegavam, passavam pelas triagens, iam para as câmaras de gás e tal. E aí isso ficou tudo numa parte de terra que não é muito extensa. E a gente foi lá conhecer esse lugar, né? E esse local ele era apelidado de Canadá, né? Porque na época o Canadá era considerado o país mais rico do mundo. Então... tudo que eram os pertences acabavam jogados ali, né? Então era um lugar cheio de coisas, de materiais. Cheio de coisas materiais, de materiais, exatamente. E aí, no dia que eu fui a Auschwitz e que eu visitei essa parte chamada Canadá, o guia que estava com a gente ele falou o seguinte: olha, façam um teste, cavem um pouquinho da terra agora. E a gente se abaixou ali e cavamos assim, sei lá, 5 centímetros de terra e a gente encontrou um dedal. E ele falou: olha, até hoje, quando chove, as coisas ainda brotam da terra, de tantos objetos que estão depositados aqui embaixo, né? Então, quando a gente olha para a terra, para um túmulo de soldado desconhecido, um cemitério, o que a gente está vendo é mais do que uma urna funerária. A gente está vendo realmente uma dimensão material dessa guerra, né? De história, de
pessoas, né, que tornaram esses eventos possíveis. Então, a memória, ela é sempre um projeto, né, muito consciente, e ela é um projeto sempre em disputa, com tensões. Quando eu fui ao Imperial Museum de Londres, que é esse museu da guerra lá de Londres, eu fui em 2017, então era no meio desses festejos do centenário da Primeira Guerra Mundial. E eles fizeram, assim, uma tipografia fantástica. Eu acho que eles reformaram, né? Reformaram. Eu fui lá em 2000 e... Foi bem antes. Eu fui no Imperial Museum antes da reforma, em 2011. Final de 2011. Você vai ver, é outro museu hoje. Não, imagino. E a tipografia da Primeira Guerra Mundial é incrível. É um andar inteiro, uma exposição permanente. Então você tem uma experiência imersiva, que você entra numa réplica de trincheiras, você escuta barulhos, coisas caindo em cima de você, água. Cheiros. Que é um tanto questionável essa experiência imersiva, mas é muito impressionante. Sim. Mas uma coisa que eu fiquei me perguntando quando eu entrei nessa exposição é: onde estão os cipais? Onde estão os indianos, esses 1 milhão de indianos que participaram da guerra? Então, é um espaço muito pequenininho da exposição que fala sobre os indianos. Então, é uma tipografia ainda muito eurocêntrica, muito branca, e que não dá conta dessa diversidade racial, étnica, religiosa da Primeira Guerra Mundial. E a gente pode levar isso para vários outros exemplos. O Museu do Futebol de São Paulo, acho que agora isso melhorou, né? Tem muito tempo que eu não vou lá. Mas eu lembro que anos atrás, quando eu fui, o espaço dedicado ao futebol feminino... Era minúsculo. Era ridículo. Não chegava a ser uma sala, sabe? Eram 2 totens pequenos falando que, olha... mulher faz esse negócio aí também, de vez em quando. As mulheres não podiam jogar futebol, era proibido e tal, e acabou por aí, né? Acabou. Então, assim, a memória é isso, né? A gente precisa o tempo inteiro também lutar pelas memórias, né? Não, e só pra explicar, pra também... Expografia, gente, é o jeito que é a exposição organizada. Exatamente. Eu trabalhei quase 4 anos no museu e parece às vezes que... Porque a impressão, acho que pra maior parte das pessoas, quando você entra no museu, é que eles organizaram do jeito lógico que deveria ser. Só que a lógica do que deveria ser é justamente essa disputa da memória. E há um pensamento. Então, quando você monta uma exposição, você pensa como as pessoas vão entrar, qual o primeiro lugar que elas vão olhar. E você tem um espaço, onde você coloca cada coisa da exposição, reflete justamente essa disputa de memória. De dizer o que a gente, quando você monta uma exposição, você está dizendo o que eu acho importante, né? O que foi importante da guerra. E quando os pais não estão ali no centro, você fala, olha, isso daqui não é para ser considerado importante, isso daqui não é para ser necessariamente lembrado. E é um processo, como você falou, é um processo de disputa. E quanto mais as pessoas entenderem isso, quando você for no museu, a próxima vez que as pessoas forem no museu, começa a olhar para a exposição no museu para além da primeira camada de tipo, olha, essa coisa é legal. E começa a olhar para o que mais que tem ali. O que ele está focando para me mostrar, né? Eu fui no Museu de Guerra de Manchester e eles tinham toda uma questão... É um museu que falava da Primeira e da Segunda Guerra. Em algum momento, durante o dia, tinham vários momentos que isso acontecia, as luzes do museu diminuíam, do museu inteiro. O prédio do museu é super novo, enfim. E daí as luzes diminuíam. E daí se projetavam imagens e sons, um pouco de guerra, tiro, enfim. E daí depois tinham gravações de falas de pessoas, de sobreviventes da guerra e de pessoas. E eles não ficavam só nos soldados, o que eu achei interessante, assim. Mas isso é uma coisa muito nova dentro dos museus, né? O tradicional do museu, isso é coisa, acho que de 10 anos pra cá, 15 anos pra cá, que começaram. E ainda assim, é um pequeno passo, assim. Eles começaram a falar de outras pessoas. Eles ainda não estão falando das pessoas não brancas. Eles ainda não estão falando dessas outras questões. Eles estão aos pouquinhos. E se a gente não disputar, e se a gente não falar, e se a gente não reclamar, nunca vai. E ainda tem as memórias não contadas, os lugares de memória jamais construídos. Se a gente pensar no nosso caso do Brasil, o Brasil foi o único país latino-americano que participou da guerra, da Primeira Guerra Mundial. A nossa participação foi tímida, foi muito pequena, né? O Brasil, ele teve alguns navios afundados, que foi o motivo, né, imediato da entrada do Brasil na guerra, mas havia, claro, questões econômicas, principalmente relacionadas à exportação de café, que nos fez, e claro, a doutrina Monroe, né? O alinhamento com os Estados Unidos. Então, tudo isso nos fez entrar na guerra em outubro de 1917. Qual foi a participação brasileira? O Brasil enviou uma equipe, uma missão médico-militar, composta por enfermeiras, médicos, cirurgiões, que construiu um hospital muito importante em Paris para cuidar dos combatentes feridos e também das pessoas que já sofriam com a gripe de 1918, né? De 1917 e 18. Então, ficava na rua
Rua Vanguard, até hoje funciona Ainda um existe hospital, o ainda hospital lá? existe lá. Ah, que É interessante. muito diferente, obviamente, né? Não é Que mais bom. o hospital brasileiro. Não, que bom que é diferente, não queremos hospitais da Primeira Guerra hoje em dia. E tem lá uma placa, um lugar de memória que fala, olha, aqui funcionou o hospital brasileiro, né? Além do hospital brasileiro, o Brasil contribuiu com um grupo de aviadores que foi fazer treinamento na Itália, Estados Unidos e Inglaterra. Um desses aviadores, inclusive, morreu num acidente, está enterrado. Até onde eu sei, é o único oficial brasileiro enterrado num cemitério, né, europeu, em função da Primeira Guerra. Além desses aviadores e oficiais, nós tivemos também uma série de outras participações, como da divisão naval, que foi patrulhar as águas do Atlântico, né? Então foi uma participação tímida, mas que nos rendeu frutos na Conferência da Paz de Paris, que se seguiu logo depois da Primeira Guerra Mundial, em 1919. O Brasil participou com 3 delegações, né? Então nós temos uma história na Primeira Guerra Mundial, mas nós quase não temos lugares de memória, né? Eu estou tentando fazer um mapeamento desses lugares de memória. Há uma praça, né, no Rio de Janeiro, que se chama Praça, eles chamam de Praça Verdun, né, que na verdade Verdun, que se refere à batalha francesa, né? Olha só. E aí é muito curioso, né, porque a praça, esse local que fica no antigo Andaraí, né, atualmente Grajaú, no Rio de Janeiro, ele dá nome a vários comércios que tem nessa região. Então tem a sapataria Verdun, tem a padaria Verdun, tem uma linha de ônibus, que é Verdun que foi fundada nos anos 60 e que a gente desconhece. A gente né? deve olhar e falar Verdun, o que é esse negócio aí, Pois né? não faz ideia, né? Então, um caso também que eu falei mais cedo das lápides, dos cemitérios, né? Você já conseguiu visitar todos? Não, ainda não. Tem que mapear primeiro para depois visitar. E tem muitas outras coisas interessantes. Esse é um dado, uma coisa pitoresca também, mas que dá o sabor para a história. No Rio de Janeiro, quem for do Rio de Janeiro, quem for visitar o Rio de Janeiro, pode fazer um passeio de barco na Baía da Guanabara com o Laurindo Pita. O Laurindo Pita ele é um dos poucos navios que participaram da Primeira Guerra Mundial e que ainda está na ativa, ainda está em operação. Ele hoje é um barco turístico, né? Então você pode fazer um passeio, né? É bem barato de fazer esse passeio, é bem agradável, e você vai estar andando num navio. Num navio não, né? Ele é um rebocador, né? Da divisão naval. Você pode, no Rio de Janeiro, no Brasil, fazer um passeio, né? Com uma embarcação da Primeira Guerra Mundial. Eu acho que embarcação da Primeira Guerra Mundial é bem difícil. Pouquíssimas, deve ter meia dúzia no mundo. Então, o Brasil tem essas peculiaridades, né? Esses lugares de memória que a gente pode, através deles, conhecer um pouco mais da participação brasileira, né? E aí, eu sempre acho uma provocação também, né? Quando a gente vai falar desses brasileiros que foram para a Europa, aviadores, oficiais, médicos, enfermeiras. Né? Tem, tipo, mulher brasileira indo na Primeira Guerra, né? Como que a gente se refere a eles e elas? Como que os europeus se referem? Como que eles classificam? Seriam combatentes e trabalhadores brancos ou não brancos? É uma questão. Eu chutaria não brancos, mas... Né? Para muitos europeus, certamente, né? Latinos, alguma coisa nesse sentido. E como que esses oficiais como que eles se viam, né? Dentro desse contexto. Então vejam que essas dimensões de gênero, né, raciais, né, são muito importantes para a gente pensar como que a Primeira Guerra Mundial foi atravessada por tudo isso. Ele não tem o nome não tem os pracinhas, né? Porque na Segunda Guerra a gente teve o nome, claro, a gente mandou um pouquinho mais de gente, não que tenha sido a super, mas teve uma participação mais se não me engano, tem um mausoléu no Rio de Janeiro, né? Dos membros da operação da divisão naval, né? Porque muitos morreram, eles chegaram um dia antes do fim da guerra, mas muitos morreram de gripe. Ah, sim. Morreram de gripe. Então, há um mausoléu, se não me engano, no Rio de Janeiro, onde eles estão enterrados. Há um mausoléu também da FEB lá. Essa coisa, né? E pegando ainda mais um pouco a memória... Gente, a gente podia falar por horas. Mas isso é um fato. Uma outra coisa que tem conexão com a Primeira Guerra, e eu fiquei super curiosa quando a primeira vez que eu fui pra Gringolândia, eu tava na Inglaterra, e eu tava na Inglaterra mais pro final do ano, e de repente tinha umas florzinhas vermelhas sendo vendidas em todos os lugares. Uns brochinhos de flor vermelha. Eu falei, oxe, que negócio é esse? E daí, tipo, isso deu até polêmica, porque o time inglês, no uniforme deles, eles tinham uma flor vermelha, e isso deu uma polêmica porque
teoricamente não pode ter no uniforme questões políticas. E daí o time inglês argumentou que a flor vermelha não era uma questão política. O símbolo da Primeira Guerra. Que é o símbolo, a flor de papoula, que foi a flor que teoricamente brotou depois nos campos. E crescia nas trincheiras. Isso, e daí na Inglaterra eles usam como... eles têm o dia da papoula, que é o dia de lembrar os mortos da Primeira Guerra. Hoje em dia é o dia de lembrar os mortos de todas as guerras, mas começou como da Primeira Guerra. E é muito surreal, porque de repente o país inteiro passa a usar flores vermelhas na lapela. E eu que era daqui, eu fiquei tipo, por que diabos as pessoas estão usando flor? Eu nunca tinha ouvido falar disso. E o argumento todo e a briga toda, eu lembro que foi muito forte, era: o time de futebol inglês pode usar um uniforme com a flor ou não? E daí o argumento deles era: não, a gente tá só lembrando todos os mortos, a gente não tá lembrando só os ingleses. Mas é claro que existe uma questão política aí, claro. né? Você não é uma questão assim... Nunca é inocente. Nunca, jamais. E o que a gente viu justamente durante boa parte do centenário da Primeira Guerra Mundial, entre 2014 e 2018, foi um cenário ainda muito nacionalista. Muito. Aquele mesmo nacionalismo que gerou, em parte, a própria guerra. Tipo, vou reforçar esse negócio aqui que não deu bom, mas por que não? Porque são leituras nacionalistas Sim. da Primeira Guerra Mundial, né? Honrar os mortos de determinadas maneiras. É claro que não é o mesmo nacionalismo de 1914, né? Destrutivo. Então você viu muitas cerimônias conjuntas de chefes de Estado, mas quando você vai para esses museus, o que você está vendo ali é uma leitura nacionalista. Eu lembro, Tupá, quando eu entrei no Imperial Museum, nessa galeria da Primeira Guerra Mundial, tinha um texto mais ou menos assim do museu: a Inglaterra sempre foi um país pacífico, né? E que essa ordem de paz foi perturbada pelos alemães. Malvados. Fomos obrigados a entrar na guerra. Então, assim, gente, como isso é possível, né? Em 2017, que foi o ano que eu fui, em 2024. Então, a gente precisa construir não só uma memória, mas uma memória que seja crítica, que dialogue com a historiografia, que dialogue com a vida das pessoas. Porque, assim, logo depois da guerra, o que não vão faltar são romances pacifistas, que vão denunciar os horrores das trincheiras. Porque foi um horror. Porque foi um horror. E, Na assim, prática foi um horror. E a gente precisa, eu acho que, honrar os mortos da Primeira Guerra. Nós temos esse compromisso também, né, de demonstrar a insatisfação, a revolta e a ojeriza de muitos desses soldados, né, com a sua própria condição humana dentro dessa guerra. E a volta deles, que vai ser uma bagunça, no sentido de... Tanto para quem foi e volta totalmente traumatizado, que eu acho que ninguém voltou bem desse lugar, né? Nem quem tá trabalhando, nem quem tá... O Mark Bloch fala no livro dele, o livro que quase todo mundo lê na faculdade de História, que é O Trabalho do Historiador, enfim, tem muitas traduções, Introdução à História. Mas ele fala que onde você tinha melhores informações nas trincheiras era na cozinha. Que era porque a cozinha, que é uma dimensão que a gente raramente onde pensa, os boatos, né, se multiplicavam. E onde vinham... Porque na cozinha era que recebia pessoas de fora, trazendo os insumos para se cozinhar. Então tinha as notícias daquela trincheira que vinham e tinham as notícias de fora. E ali misturava os boatos e cozinhava-se as histórias mais interessantes. Mas ao mesmo tempo também era o lugar onde você tinha as informações mais novas. É o texto sobre as falsas notícias da guerra. Exatamente. É maravilhoso esse texto. É muito bom. E daí é isso, né? Essas dimensões que a gente não pensa, né? Porque parece que os soldados estão lá magicamente. E toda essa gente vai voltar e de repente vai ter que viver uma vida que não faz mais sentido do mesmo jeito. De rejeição. Você pega os soldados que foram feridos, principalmente aqueles que foram feridos no rosto e que ficaram desfigurados, eles usavam, na época, né, no pós-guerra, máscaras de madeira, não conseguiam sair de casa, tinham vergonha, não conseguiam emprego, não eram reconhecidos pelo Estado, né, se sentiam abandonados. Não é à toa que a Primeira Guerra Mundial ela vai impulsionar a cirurgia plástica, porque esses soldados são os primeiros enxertos de pele que vão ser feitos para tentar reabilitar socialmente esses soldados. E eu sempre digo o seguinte para os meus alunos: não dá para entender a Segunda Guerra Mundial sem entender os ex-combatentes da Primeira. Porque boa parte do que acontece politicamente, ideologicamente, no período do entreguerras, tem a ver com a participação desses ex-soldados. Hitler, Mussolini, Churchill, né? Todos eles são ex-combatentes. Todos eles são ex-combatentes, né?
o Vichy, né? Exatamente, Vichy, não, Pétain, o né? Pétain, perdão. Então, não dá pra entender. Porque tem uma carga de ressentimento enorme. E esse ressentimento, ele vai ser potencializado no Entreguerras, principalmente pelos movimentos fascistas, que vão angariar, né? Vão sentir esse ressentimento Exatamente. e utilizar ele, né? isso, né? Então, tem essa importância no Entreguerras, né? Desses ex-combatentes. E os ex-combatentes chegam num mundo onde as pessoas também, você tem lá um monte de mulher que estava vivendo sozinha e se virando e trabalhando fora. E de repente tem um marido que ela não via há 4 anos, chegando traumatizado em casa e ela vai ter que lidar com isso, porque... Era e tem isso, soldados né? que vão demorar 7, 8 anos para voltar para casa. E é uma guerra que vai afetar todos, a todos. Você pega o caso das crianças, as crianças participaram da frente doméstica, participando de escotismo. As pessoas não lembram disso, que os escoteiros são uma coisa, um grupo paramilitar, basicamente, né? De crianças. E as crianças, o caso das crianças é muito interessante, porque haviam muitos, na história a gente chama de war toys, né? Brinquedos de guerra. Então, sabe esses soldadinhos de chumbo, né? Que a gente vê lá no Toy Story 95? Eu tinha muitos soldadinhos. Não eram de chumbo, mas eram aqueles de plástico, né, verdinhos. Adorava brincar com aquilo. E eles já existiam antes da Primeira Guerra Mundial, mas eles vão ganhar um impulso enorme na Primeira Guerra Mundial. Então, a ideia de que as crianças podem participar da frente doméstica, escrevendo cartões postais para os soldados, escrevendo redações na escola, fazendo desenhos, brincando com esses soldadinhos de chumbo. Haviam jogos mesmo de trincheira, né? Então era uma maneira de você engajar as crianças e a unidade familiar na guerra. Porque imagina, era muito difícil, de fato, que o seu marido, o seu irmão, o seu pai, o seu neto, o seu filho fosse para a guerra. Sim. Então você precisava criar dentro de casa o apoio, né? E precisava significar aquela ida à guerra. Principalmente quando esse sujeito morria. Sim. Então, as brincadeiras das crianças, os brinquedos, os jogos, tudo isso estava envolvido com essa manta da guerra. Da guerra. Tem um seriado, não sei se você assistiu o Peaky Blinders. Eu assisti, pessoal, quem gosta... Não, desculpe, eu não vou nem falar. Eu não curti muito. Tá tudo bem. Eu comecei a assistir porque eu morava em Birmingham. E se passa em Birmingham. Mas o que eu ia falar do Peaky Blinders não é nem o seriado em si, enfim. Mas eu acho interessante na primeira temporada, eles só tratam disso na primeira temporada, mas como a história... Não parece, quando você dá uma primeira olhada, mas a história gira em torno da volta da Primeira Guerra, né? Isso. E a parte mais óbvia são os caras traumatizados, mas tem todo... uma outra camada que tem a mulher que ficou responsável pelos negócios ilícitos da família. Tem a outra... Então, eu achei interessante, porque a primeira vez que eu vi, eu falei, olha só um seriado abordando a Primeira Guerra. Só que, claro, que o seriado, no fim, aborda outras coisas. E, enfim, também não acho tão fantástico, não. A cultura da violência. Ah, sim, com certeza. E eu acho interessante essas outras dimensões, assim, né? E você falou das crianças, eu lembro também de ver muito porque a guerra, ir para a guerra, especialmente no começo da guerra, era ótimo, né? Assim, as pessoas viam como uma coisa legal, né? Tipo, não que as pessoas achassem legal matar outras, mas é porque tinha esse espírito patriótico de que a guerra ia ser super rápida, a gente vai só ali rapidinho. E daí você tem muita criança que se alista, né? Se fingindo de mais velho. Você tem casos de crianças que falsificavam a idade. Tem casos, inclusive, de franco-brasileiros que lutaram na Primeira Guerra Mundial, né? Tinham nascido no Brasil, muitos deles, mas tinham pais italianos, franceses, né? Alemães também há casos, e que foram lutar na Primeira Guerra Mundial, né? E alguns chegaram a falsificar documentos, né? Porque tinham 17, tinham que ter 18 anos. Então há casos, realmente, né? Muito jovens, né? Muito jovens. O Nada de Novo no Front, né? O Paul Bammer, que é o protagonista, ele tinha recém saído da escola. Então, assim, que experiência de vida tinha essas pessoas, sabe? Nunca tinha tido um emprego, não tinha uma namorada, nunca tinha transado, nada. Nada. Entendeu? E a grande experiência era a guerra. E daí, de repente, as pessoas voltam para a sociedade, daí é isso que eu falo que é o caos, assim. E em parte não voltava. Você se perdia
né, um pouco de si, da sua identidade, você perdia na guerra. Eu vi um documentário um tempo atrás, um documentário que saiu sobre a Primeira Guerra, eu até usei ele em sala de aula, assim, eu não esqueci o nome agora, mas aquele... Do Peter Jackson? Isso, que Eles mistura... não envelhecerão. Isso, eles não envelhecerão, eu gostei Belíssimo, muito legal. E ele mistura, né, ficção e realidade, e eu gostei muito mesmo. E eu gostei justamente dessa dimensão, assim, de mostrar essa coisa de, tipo, de repente você passou 4 anos numa trincheira, você não é nem mais humano direito. Você é humano, mas você... A sua experiência tinha 17, é um processo de desumanização. E você passou por isso com 17, 18 anos. Essa pessoa não vai conseguir... De repente, que muita gente ficou triste quando a guerra acabou, né? Muitos soldados ficaram tristes porque eles perderam o mundo que eles viviam. E tem uma coisa... Vou voltar ao Nada de Novo no Front, né? Que virou filme, ganhou um Oscar. Excelente filme, excelente livro. E tem uma passagem desse livro, que é logo no começo, que eu adoro, eu acho muito bonito, eu acho que é uma das mais emotivas do livro. Que o protagonista, primeiro ele fala assim do treinamento militar. Ele passou 10 semanas na Alemanha, ele é alemão, se alista para lutar. E aí ele passa 10 semanas num treinamento militar. E aí ele diz que nesse treinamento militar, ele aprendeu que um botão bem polido é mais útil do que os livros de Schopenhauer. E isso dá uma noção, assim, do que é o militarismo nesse momento, né? De utilidade, né? Então, assim, o livro não tem utilidade, o que você aprendeu na escola não serve pra nada. O que importa é a disciplina, é a hierarquia, é você segurar um fuzil, né? É você montar uma torre de observação. Então, ele aprendeu isso, né? Que a escola era inútil. E o que ele aprendeu no quartel, no treinamento, é o que salvaria a vida dele. A vida dele. E aí depois tem uma outra passagem que ele fala que depois de 1 ano lutando, ele ganhou uma licença, voltou para casa, foi visitar os pais, os vizinhos. E aí, para fugir das perguntas incômodas que todos faziam da guerra, ele foi para dentro do quarto dele. E aí, quando ele entra dentro do quarto dele, ele diz que ele é transportado para um outro momento, para uma outra memória do pré-guerra. E que ele vê os livros da escola, a biblioteca, a livraria, as estantes de livro, né? E aí ele abre os livros na ânsia de sentir aquilo que ele sentia antes. E que ele fica muito nervoso e angustiado porque ele não consegue mais sentir. É uma passagem muito bonita, mas é uma passagem de um livro de ficção. Sim. De um ex-combatente. Então tem toda uma legitimidade desse discurso. Perfeito? Mas ainda é uma ficção. Mas ainda é uma ficção e que não representa todos os combatentes e suas memórias. E aí, quando você vai olhar a historiografia, você percebe que, tudo bem, você podia ter um treinamento militar maçante que te dizia que os livros não eram importantes. Mas quando você vai olhar a história, os livros eram importantes. Porque é o seguinte, a trincheira, ela era um lugar de combate, era um lugar de morte. Porém, o combate ele não acontecia todos os dias. Ele ficava concentrado num determinado momento, às vezes meses, que durante aquele momento o soldado não podia ler. Mas era um lugar de tédio, não é? Era um lugar de tédio. Era um lugar de ócio. E isso começou a preocupar os comandos militares. O que eu posso fazer para não desmobilizar os meus soldados? E aí, primeiro eles vão tentar instituir práticas de atividades esportivas, eles vão fazer rotina de exercícios físicos, vão montar teatros improvisados, mas o que dava certo mesmo era o quê? Os livros. E aí eles começam a construir bibliotecas nas zonas de batalha, próximo das trincheiras, né? Eram bibliotecas que os soldados podiam, por taxas muito simbólicas, alugar livros, né? Então era barato, era de fácil transporte. Você podia controlar através da censura aquilo que era lido ou não, que chegava. Então, os livros eram importantes, né? E era uma maneira, era um tipo de escapismo, né, desse soldado, né, dele conseguir tirar um pouco a cabeça dele daquela violência cotidiana, da perda dos amigos. E então os livros foram importantes, eles tinham bibliotecas nos campos de prisioneiros, né? Então os livros eles eram mais importantes do que um botão bem polido. Nossa, muito interessante, né, isso o ócio, né? E daí eu lembrei o caso do Natal, né, que todo mundo adora falar. Quer dizer, trégua de Natal. A trégua de Natal. Eu estava na Inglaterra em 2014, então... Pensei que você fosse falar, eu estava naquela trégua de Natal. Eu estava na trégua de Natal.
Não são os rabiscos, sou eu que sou vampira. Não, eu visitei o lugar onde aconteceu a trégua de Natal. Os ingleses têm uma mania de fazer propagandas de Natal de supermercados, que são pequenos filmes. E eles são filmes normalmente muito emotivos. 100% deles são feitos para você chorar. Em 2014, um dos supermercados fez um sobre a trégua de Natal. Que você acha no YouTube, ele tem pouca fala, assim, né? Pra quem não entende inglês, acho que dá pra pegar também. E ele é um vídeo de 4 minutos, eu acho, não é uma coisa tão longa. Era justamente puxando todo o emotivo e trazendo a ideia de, tipo, cara, eles eram só gente, porque essa história toda da trégua de Natal é meio que isso, né? De repente eles confraternizaram com o inimigo, que era um crime grave militar. Sim, Foram punidos. Tiveram que tirar todo mundo de lá também, porque depois eles fizeram amizade, ninguém mais queria se matar naquele lugar, eles tiveram que tirar todo mundo e tudo mais. Mas a ideia, a memória que estava sendo construída era do tipo, olha como nós somos legais, como todos nós, na verdade, a guerra não era tão horrível assim, porque existiam esses momentos, eles compartilham chocolate, jogam futebol no filminho, né? É uma assim, mitificação também. Com certeza, do não. momento. Então, essa memória do momento sendo construída como... tem um pouco o ócio da trincheira, que eu acho interessante, porque o filme começa com todo mundo sentado na trincheira de noite, olhando pro nada, assim, tipo, cara, não tem nada pra fazer. E daí alguém começa a cantar Noite Feliz. No filme, né, claro. E daí um outro responde Noite Feliz do outro lado. E daí alguém sai da trincheira e todo mundo fica tipo, não, você vai morrer. E daí o cara sai, e daí os outros saem também. E daí eles ficam super amigos. Mas que aconteceu mesmo uma trégua de Natal, né? Sim. Mas não sei se foi esse... ela é muito romantizada, Sim. Né? Mas tem uma história que eu acho mais legal até que a trégua de Natal, que ela acontece nas trincheiras otomanas. Lucas, a gente até esquece que os otomanos participaram, né? E aí, o que acontece? Eu não me lembro agora se era um soldado australiano ou da Nova Zelândia, mas da Oceania. E aí, o instrutor oficial, ele queria ensinar para os seus subordinados como lançar corretamente uma granada de mão. E aí, assim, para tentar ser o mais realista possível, o que ele faz? Ele vai lá na cozinha da trincheira, ele pega uma lata de carne enlatada e fala, você remessa assim. E joga a lata de carne enlatada para a trincheira turca. E aí, os soldados turcos, eles vão entender isso... Eles não sabiam o que estava acontecendo, né? Gentilmente. Eles vão entender, caramba, é um presente dos nossos inimigos. E aí eles lançam pro lado contrário um pacote de cigarro e um bilhete que diz, olha, recebemos o seu presente, gostamos muito. E em retribuição, estamos enviando um maço de cigarros dos seus amigos turcos. Então, veja, né? Assim, a gentileza gera gentileza. Né? Tá vendo? Isso é muito perigoso pra guerra, né? Sim. Isso é muito perigoso pra guerra, né? Tudo que o comando não quer, né? Exatamente. Porque torna a guerra sem sentido, assim. Esses soldados, eles têm mais conexões e mais coisas em comum do que eles podem imaginar. Né? Então são soldados que saíram da escola, que tem os pais esperando, que tem noivas esperando, recém-casados. Super jovens, Super jovens, que tem a foto da namorada na carteira, né? Que gostam de beber, que gostam de conversar. Então, assim... Por que a guerra? E é uma coisa estúpida, porque se você vai olhar os índices de desenvolvimento humano das principais potências beligerantes, os números industriais, da economia, assim, são países que estão no auge. Eles estão no auge. A produção industrial alemã é absurda às vésperas da Primeira Guerra Mundial. Então, assim, a guerra ela vai interromper tudo isso. Ela vai destruir. Tem muita gente que gosta de dizer não, porque a guerra trouxe melhorias, porque a guerra ajuda a tecnologia. Mas quando a gente olha, não é bem assim, né? Não é bem assim. É porque você não morreu na guerra. Você acha ótimo olhar de longe. E até uma coisa positiva, assim, se a gente olhar para o caso da Segunda Guerra Mundial, a gente tá falando assim de como que os franceses capitularam muito cedo. Mas, por outro lado, isso evitou também um banho de sangue. Quantos milhões de homens franceses não precisaram morrer na Segunda Guerra Mundial, né? Quantas pessoas que hoje jamais existiriam por causa disso, né? E eu acho que isso é porque é muito bonito no filme. Essa coisa, não, vamos todos lutar porque temos um inimigo terrível e ele é malvado, né? E quando você vai olhar
na prática, isso não é uma desculpa para nenhum dos lados, nem nada assim, mas é isso. Na prática, o soldado que tá lá lutando, ele é muito parecido um com o outro. Ele não tem... A experiência dele, os grandes motivos da guerra não estão afetando aquele cara lá. Então, no fim das contas, é até melhor. Né? Eu acho melhor quando não morre gente, em geral. E isso vai mudar radicalmente na Segunda Guerra Mundial. Principalmente em relação aos alemães. Porque aí vai existir todo um esforço da ideologia nazista em diferenciar o alemão do outro. Né? Então você não é mais, para não correr esse risco. Exatamente. Você é radicalmente diferente do outro. Principalmente da população do leste europeu. Então você se entende como superior racialmente. Então... Não importa, não tem latinha de carne que vai resolver. Não tem latinha de carne que vai resolver, porque é o sangue, é a raça... que mostra que você é superior e que o outro é seu vassalo, que o outro é seu subordinado, está numa escala racial inferior, né? Então isso diminui muito eventos como esse de confraternização, né? De empatia, né? pelo outro. Você desumaniza o outro não é o seu igual. Então... A propaganda vai ser muito forte nesse processo de desumanização, desindividualização das pessoas. É interessante, né? Porque a gente tende a pensar, pelo menos a gente, no caso, pessoas que não estudam as guerras, a gente tende um pouco a ver as guerras com um negócio meio parecido. Primeira e Segunda Guerra Mundial, porque elas têm uma continuidade. Eu sei que tem alguns pesquisadores que vão dizer, inclusive, que é uma guerra só, Até de racial. Isso também aconteceu na primeira, mas não na escala da segunda. Mas é interessante ver essas modificações que vão tornar completamente diferente em alguma medida também. Exatamente. Eu acho que a gente poderia conversar por mais muito tempo, mas eu acho que a gente pode parar por aqui. Eu acho que um dos motivos de eu fazer podcast é porque eu adoro falar. E eu gosto de ouvir também, eu gosto de aprender. E eu queria muito agradecer a sua presença aqui. Foi muito legal, aprendi muito. Gente, acompanhe o canal do Bruno lá. O canal, no caso, o portal. O portal. Canal Mania, né? Mas o portal. São muitos textos de qualidade. E ontem, você falou um negócio que você ouve muito, que os textos... pra que texto? Que ninguém mais lê texto. Mas não é verdade, né? As pessoas leem texto o tempo inteiro. A leitura, ela jamais vai deixar de existir, né? Ela vai conviver com o vídeo, com o áudio, né? Mas ela veio para ficar, né? Não vai morrer. Então, Café História. Café História tá lá, caféhistoria.com.br. Queria agradecer demais pelo convite. Foi muito bom, passou rápido. Passou rápido? Conversa. Então... Não sei quanto tempo passou, mas passou rápido. O tempo que foi rápido. E é isso, leiam sobre história, interesse-se por essas histórias. São histórias feitas por pessoas. Em 2025 eu vou lançar um livro sobre a Primeira Guerra Mundial e vai ser isso, vai ser uma história social, cultural da Primeira Guerra Mundial. Imagino que deva sair até agosto, setembro de 2025. Aí quem sabe aí você volta para falar mais. Aí eu volto aqui para falar um pouco. Traz fotos dos túmulos. Já vou começar a guardar. Isso, começa a guardar. É isso, gente. Muito obrigada por terem passado um tempo aqui comigo. E com o Bruno, claro. E esse foi mais um episódio de Uma Tupá no Tempo. Vocês podem ouvir ou ver o canal. Se vocês gostaram, por favor, dá like, assina o canal, aperta no sininho. Eu tô aprendendo ainda todas essas coisas que é bom falar. E comentem, vocês já sabiam de toda essa participação não branca da guerra ou a visão da Primeira Guerra Mundial de vocês era essa visão mais clássica, né? Que só pessoas brancas lutaram. Vocês sabiam que o Brasil tinha ido pra guerra? Comenta aí, depois a gente se fala mais. Até mais. Foi.